Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nós nos reunimos para rezar. A igreja hoje nos convida a lembrar São Maximiliano Maria Kolbe. É muito interessante a vida desse homem, deste frade, porque ele perdeu a sua vida num campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha. E a vida dele, se você puder, ao longo desse dia, leia ou assista algum vídeo que fale sobre ele, de uma forma muito breve. Eu gostaria de falar só o finalzinho da vida dele. Eles estavam todos ali no campo de concentração e como tinha muita gente ali que acabaram morrendo, as pessoas eram sorteadas para morrerem. Então, sorteadas para irem até aquelas câmaras de gás. E ali, entre aquele grupo onde estava São Maximiliano Kolbe, foi escolhido um pai de família. E esse homem chorava muito, porque ele dizia que ele tinha um filho pequeno e a esposa, e que ele não queria morrer. E São Maximiliano Kolbe cede para ele o seu lugar, e Maximiliano morre no lugar desse pai, desse homem. É interessante a vida dele por causa dessa coragem, esse testemunho tão bonito e tão marcante. Será que nós teríamos esta mesma coragem de saber que alguém vai morrer e nós irmos no lugar dessa pessoa para salvar essa pessoa? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque a palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos doar a nossa vida, entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Será que nós temos esta coragem? Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Veja, nós temos muitos motivos para rezar e meditar, porque nós estamos neste final de semana, hoje é sábado, e assim nós devemos fazer também essa nossa pequena retrospectiva, essa avaliação de tudo aquilo que aconteceu ao longo dessa semana que se passou e colocar isso em oração. E justamente nesse dia, a igreja nos convida a celebrar São Maximiliano Maria Kolbe. E o Evangelho ainda mais fala desse viver na simplicidade, deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus nos mostra que se nós vivermos a humildade, esta pequenez, vivermos esta sinceridade de coração e de alma, nós conseguiremos ver coisas que outros não veem. Aqueles que se fazem simples, mas que se colocam diante do Senhor, conseguem ainda nesta vida ver coisas que a grande maioria das pessoas não vê. A própria experiência que as pessoas fazem de Deus, vivendo essa proximidade com Ele, é algo que as palavras não conseguem explicar. É algo pessoal e íntimo. E só o amor é capaz de revelar isso. Só o amor é capaz de explicar isso. Assim como fez esse homem, São Maximiliano. Ele não fez conta da sua vida. Ele achou que era mais importante aquele pai
cuidar do seu filho e da sua esposa. Aquele homem entrou em desespero e São Maximiliano renunciou a si mesmo, pegou a sua cruz e seguiu os passos de Jesus, demonstrando que o que importa de fato é dar a vida por aqueles que nós amamos. E aqui nós poderíamos fazer também uma reflexão, porque às vezes nós queremos guardar tudo para nós mesmos. E quantas vezes nós olhamos nos nossos noticiários e aí até mesmo nos nossos grupos de WhatsApp, Facebook, pessoas que estão precisando de sangue nos hospitais, ou até mesmo a própria doação que nós podemos fazer, o banco de sangue que sempre está em déficit, que nós hoje, quem sabe, ou na próxima semana, nos programar para fazer uma doação de sangue. É isso, doar um pouquinho da nossa vida. E até mesmo as pessoas que fazem doações de órgãos, para aqueles que necessitam, às vezes um familiar está com um problema, e aquela pessoa ela se dispõe a fazer a entrega, é um pedacinho seu que está indo para aquela outra pessoa. Tantas realidades em que nós vivemos, assim também a própria doação do tempo, para que a gente possa servir. Quantas coisas nós podemos fazer em favor dos outros, ou de uma comunidade, de uma paróquia, em favor do reino de Deus, e às vezes nós ficamos trancados no nosso pequeno mundo. Creio que viver esta realidade, meditando a palavra de Deus, falando destas crianças, onde Jesus diz, deixe elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Nesse dia marcado por esta celebração de São Maximiliano, no final de uma semana, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser refletidas. Nós precisamos refletir mais, meditar mais a palavra, nos colocar mais em oração e aí nos propor, mas de uma forma muito prática, não só na fantasia, não só na teoria, mas efetivar algumas coisas para que a gente possa de fato demonstrar o amor que nós também sentimos por Deus. E aí o grande convite, torne-se pequeno. Aquele que se torna pequeno aqui aos olhos do mundo, é grande aos olhos de Deus. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, nossas famílias, para que nós possamos ter um santo e abençoado final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.